Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, estamos na casa da Vitalina Ângela Goitanelli para realizar uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Cantadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Meu nome completo é Vitalina Ângela Goitanelli. A sua descendência? Eu sou descendente de italiano. Como é o nome dos seus pais? Meu pai era Antônio Calegari, minha mãe Ida Carbone Calegari. Qual o local de nascimento? Onde que eles nasceram? A senhora lembra seus pais? Minha mãe nasceu em Rio Grande do Sul. Não lembro o município. Cidade... Como que era? Esqueci o nome. E seu pai? Meu pai é Capinzal, Santa Catarina. Quantos filhos eles tiveram? Os meus pais? É. Em 5. Somos em 5 irmãos. 5 irmãos. A senhora nasceu onde? Eu nasci em Campos Novos, Santa Catarina. Em que data? 28/9/1948. Qual o seu estado civil? Hoje sou viúva. Qual foi a data do casamento e local? Eu me casei em 14 de agosto de 1971 em Capanema. Como era o nome do seu falecido marido? Henrique Goitanelli. Quantos filhos tiveram? Nós tivemos 4 filhos, uma falecida e agora são 3 em vida. Tem como dizer o nome deles, do mais velho para o mais novo? Sim, Roseli, Derli e a Kelly, e a em memória é a Rosemary, que era a segunda. Segunda. Qual a sua atual ocupação? Hoje sou dona de casa. Aposentada? Aposentada e sou dona de casa, faço o almoço para os filhos que trabalham. Sobre a vinda para Itaipulândia, qual foi a data da chegada? Eu cheguei aqui, foi em dia 16 de agosto de 1971. Na época, que idade que tinha? Eu tinha 22 anos. Com quem veio? Vim eu e o meu marido. Nós casamos lá e após 2 dias viemos para cá. Quando chegaram no território de Itaipulândia, aonde se instalaram, em que comunidade? Aqui mesmo, na época era plaquinha, né? Chamavam de plaquinha. Daí nós viemos na casa da minha cunhada, que a minha cunhada tinha um bar ali embaixo, e nós ficamos morando junto com ela um tempo, até que a gente conseguiu um trabalho, né? E a senhora comentou que chamava plaquinha. Sim, aqui se chamava plaquinha porque naquela rua ali de baixo, onde vai para a praia agora, no Isidoro ali, onde vai para o Itavó, para a praia, daí tinha uma plaquinha indicando que ia para Itavó, que ia para Jacutinga, né? Então colocaram o nome de plaquinha, porque não tinha nome, né? Depois há muito tempo que foi passado Caramuru, né? A senhora consegue descrever, lembrar como era quando chegou aqui? Nossa, aqui era bastante mato. Tinha, que eu lembro, tinha então aquele bar que era do meu cunhado. Como é que era o nome do seu cunhado? Era Teobaldo Elsenbach. E no lado de baixo, onde mora hoje o Isidoro, tinha um moinho de pedra, fazia fubá. Ali morava um casal, o seu Anelmo Walker.
Hoje em dia, ele é falecido já. E as ruas aqui eram, nossa, eram péssimas, eram uma estrada de chão, uma estradinha estreitinha, né, de terra. Tinha bastante mato e poucas casas que eu lembro. Aonde a família residia antes de vir para cá? Capanema. Capanema? Mas a senhora nasceu em Santa Catarina, né? Sim, mas eu vim de Santa Catarina, eu tinha 5 anos. E daí viveu então todos esses anos em Capanema. Estou lá em Capanema todo esse tempo. Lá em Capanema, qual que era a atividade econômica da família? Era o trabalho na lavoura. E lá tinham terra própria? Tinha a minha mãe, que era viúva também, ela tinha terra própria. Então plantava soja, milho, mandioca, tinha bastante gado, né? Tirava o leite. E qual foi o motivo que fez com que o casal recém-casado viesse aqui para a região de Itaipulândia hoje? É porque na época os pais dele já moravam aqui. O pai e a mãe dele, né? O pai dele tinha sofrido um acidente, tinha ficado assim, não muito bem da cabeça, ele queria muito que o filho viesse para cá. E daí, então, resolveu de casar, que a gente já estava namorando quando eles moravam lá. Daí, como ele já tinha essa filha aqui, uma irmã dele, né, irmã do Henrique, morava aqui. Daí os pais dele quiseram vir para cá. Então, queria também que o filho viesse para cá. Então a gente veio na escura, bem dizer, né? Sem trabalho, sem ter um trabalho, sem nada. E daí depois que a gente conseguiu, né, trabalhar. A senhora já conhecia o local aqui antes de vir de mudança? Não conhecia. E que informações que tinha, assim, sobre o local? Tinha informação que era uma vilinha que a gente ia vir para cá para procurar um trabalho, procurar emprego. Porque a gente não queria ficar morando lá junto com a minha mãe, né? E como o pai dele queria que ele viesse muito para cá, então a gente veio. E quando vieram para cá, chegaram a comprar terra, comprar alguma coisa? Não, daí na época era bem difícil. Foi comprado até um lote aí, mas depois, como meu marido era muito briqueiro, né? Vivia briqueando as coisas, não parava com nada. Daí vendeu aquele lote. Daí a gente ficou, bem dizer, sem nada, andando, morando um pouco aqui, um pouco ali, numa casa e outra, de favor. E que trabalho que conseguiram? Quando conseguiram trabalho? Eu daí consegui, eu trabalhava assim, na lavoura, né, de diarista. E ele trabalhava também, assim, por dia, né, limpando soja, carpindo roça. E depois eu consegui, então, na escola, né. Que ano que você começou a trabalhar? Na escola foi em dia 1º de agosto de 75. Então, ficou um bom tempo ainda em Fiquei outras atividades. Fiquei um bom tempo, sim. Eu lavava a roupa para as pessoas que precisavam, né? Daí já tinha... Bom, foi aumentando as famílias aqui, né? Na época que veio hortelã, que eu não lembro que data que foi, daí tinha bastante moradores aqui. Nossa! Aumentou bem a nossa comunidade aqui, ficou. Mas eu não lembro que ano que foi. Foi antes da senhora trabalhar como professora? Daí naquele ano eu comecei a trabalhar na escola. E na hortelã, chegaram a trabalhar? Não, nós não trabalhamos na hortelã. E o seu marido depois, teve uma outra atividade?
Daí ele foi trabalhar como pintor. Pintava, né, as casas, arrumava assim, onde tinha quem quisesse pintar a casa, ele pintava. Você passou a ser professora. Como é que foi essa... Alguém te convidou para ser professora? Fez algum exame, algum teste? Sim, daí na época faltava professores aqui, né, que tinha o Blondino, que foi o professor aqui, o primeiro professor. Era uma escolinha de madeira que tinha aqui. Daí o seu Aurélio já me conhecia, né, me conhecia lá de Capanema, que era o seu Aurélio Bonfante, marido da Dona Maria, né. Daí eles me conheciam, daí ele me convidou, eles me convidaram, né, para mim ser professora na comunidade. Então foi que eu aceitei e daí fiquei trabalhando até me aposentar. Qual que era, assim, teu nível de estudo quando você começou a ser professora? Quando eu comecei a ser professora, eu tinha só a 7ª série. Daí depois que eu fiz o magistério, né? Para vir de Capanema para cá, qual que foi o meio de transporte que utilizaram? Nós usamos uma Kombi. Foi alugada uma Kombi lá e foi trazido. E antes disso, minha mudança tinha vindo de caminhão. Né, que foi trazido vaca e umas várias coisas, né? Mas coisas maiores. Lembra quanto tempo durou a viagem de Capanema até aqui? Olha, quando nós viemos, acho que foi... Saímos de lá cedo, daí até chegar aqui, nós chegamos aqui de tarde. Foi praticamente quase um dia, né? Mas na época tinha a estrada do parque, que veio mais rápido, né? Mas daí nós entramos em Missal, porque nem conhecia para cá. Acho que ela tinha só uma estradinha que vinha de São Miguel até aqui, né? Daí viemos por Missal, daí Missal, entramos aqui. Tiveram algum contratempo nessa viagem de Capanema para cá? Não, até que veio bem. No começo, quando vieram para cá, Vitalina, já comentou que morou em várias casas, tal. E como é que era a questão da água nessas diferentes casas? Puxava água de poço, para lavar roupa, para tudo. Consegue lembrar quanto tempo depois que teve água encanada? Nossa, ixi. Acho que a água encanada mesmo já tinha sala, né, da escola ali, as duas. Eu não lembro que data que foi, você não lembra que data que foi ali? E a luz, como é que era? A luz era lamparina. Era lamparina, querosene. Depois, daí quando nós conseguimos, compramos um lampião a gás. Um botijão de gás, né? Daí tinha aquele lampião assim que clareava bem daí. Senão era lampião, a querosene. A senhora já comentou aqui sobre a questão da hortelã, né? No começo, quando vieram, não tinha ainda o cultivo. E daí que depois aumentou bastante a população. Sim. E depois, diminuiu de novo a população? O que aconteceu? Depois que acabou a hortelã, daí, porque tinha vindo muita gente de Minas, não sei de onde mais, de fora, né, que sabiam trabalhar com essa hortelã, daí eles trouxeram o povo deles para trabalhar com a hortelã. Daí depois, diz que a hortelã dura 5 anos, né, para cortar. E fazia um óleo, até ali no Buriti tinha um negócio lá que fazia um óleo, né? Alambique? Ou um alambique, não sei como que se chama aquilo. Daí fazia um óleo de hortelã.
E daí, depois que terminou a hortelã, o povo se retirou, foi para outro lugar onde foram plantar de novo, né? Daí a população diminuiu um pouco, mas não foi muito, porque daí já fazia mais tempo, né? Acho que foi então lá por 80 e por aí que terminou a hortelã, daí a maioria daquele povo foi embora. Na época não tinha casa que chega para eles morar, né? Porque, nossa, era bastante morador, bastante gente que veio lá de cima para trabalhar na hortelã. E sabe dizer se eles arrendavam ou trabalhavam por dia? Como é que era, Não, assim? eles trabalhavam por dia, É? ou por empleita, que eles falavam, né? Pegavam um pedaço assim, daí a família ajudava, cortava, né, aquilo. Daí ganhavam por aquele pedaço que eles trabalhavam. Tinha bastante crianças, aquelas famílias. Nos primeiros tempos, Vitalina, quando chegaram aqui, como é que era a questão como se organizava para adquirir os produtos da alimentação? Plantavam? Já tinha comércio aqui? Tinha um comércio ali, então ele tinha de tudo para vender. Era um pequeno mercadinho, né? Tinha as coisas para... E a gente criava, que nem porco, frango, para ter ovos, né? Para ter a carne do frango, carne de porco. E feijão, arroz, açúcar, essas coisas a gente comprava no mercado. Mesmo sendo na vila, podia criar os animais, tudo? Sim, porque não tinha muitos moradores, né? Os moradores eram longe um do outro. Daí podia ter. Na época podia ter. Um chiqueirinho de porco, criava as galinhas meia fechadas, né? Não ia nas lavouras dos outros, senão dava briga. E tinha as lavouras, né? Porque era só aqui mesmo, perto da rua, que tinha os moradores. Daí mais para baixo tinha os moradores que tinham as terras para plantar, né? Daí a gente comprava deles também. E o lazer? O que faziam assim nas horas de folga para divertimento? Ai, aqui tinha a família, mais ou menos, os que moravam aqui, iam bastante no jogo de futebol. Já tinha jogos de Já futebol? tinha jogo de futebol, já tinha campo, né? Tinha bolão, que jogavam bolão. Tinha uma casa ali embaixo que fazia um matiné, fazia um baile. Então tinha esse divertimento, as mulheres mais se reuniam, tomavam chimarrão com as amigas, com as vizinhas. E ainda muitos tinham como lazer a caça e a pesca? Aqui não, que eu lembre não, porque tinha o rio lá embaixo, né? O Rio Paraná, naquela época era o Rio Paraná, né? Mas da minha família, assim, quase ninguém ia pescar. Nem caçar, porque E não tinha arma. clube de dama? Tinha aqui? A senhora participou de algum? Aqui não, não tinha. Tinha, que eu participei de clube das damas lá onde eu morava, né? Uhum. Em Capanema tinha, mas aqui não. Depois, passado um tempo, daí eles teve, acho que foi o clube de mães daí. E a senhora participou? Eu participei. Participei muitos anos. E a criançada? O que faziam para... Ai, criançada brincavam de bola, brincavam na rua, brincavam no campinho, jogavam bola, brincavam de boneca. As crianças se divertiam, eles não tinha assim outro lazer para eles, né?
Então eles brincavam, jogavam mais, era bola. E aconteciam festas também, já de igreja, escola? Sim, festa da igreja, sempre teve festa da igreja, né? Uma vez por ano era feito ali a festa da igreja. Não era essa igreja, era outra. Tinha um clube velho também, que depois foi arrancado. Primeiro era de madeira, depois foi feito de material. Esse era um clube grande, daí faziam baile, faziam festa. Sempre tinha. E rádio, a família trouxe? Já tinha? Vocês já tinham? Já tinha o rádio. E que emissora que costumavam ouvir? Ai, sabe que eu não lembro. Sempre sintonizava, acho que era mais de longe, não sei também, não lembro na época. Que agora eu escuto a Rádio Jornal de São Miguel. E televisão, quando que a família conseguiu ter uma? Ai, televisão demorou, nossa. Não lembro quantos anos, mas demorou. Acho que eu já tinha os filhos. Minha filha mais velha, acho que já tinha uns 14 anos quando nós conseguimos uma TV. Vitalina, sobre a educação. Quando chegaram aqui, né, em 71, já tinha a escola. Tinha uma escolinha de madeira ali, de uma sala só. Uma sala só e um professor. Só um professor. E daí, quando a senhora Esse começou... professor foi embora, eu acho que nem foi registrado ali. Porque era um tal de Celso. Ele foi assim, do dia para o outro ele sumiu e daí não teve mais aula. Pronto. Daí depois de um tempo que veio, que o Blondino começou daí dar aula. Daí, quando a senhora começou, ainda era uma sala só ou tinha Era uma mais? sala só. Daí não tinha fogão, não tinha nada. Daí eu até fazia o lanche das crianças aqui em casa. E daí era só a senhora professora ou tinha mais alguém? Não, era eu e o Blondino. Daí cada um num turno ou como é que era? Sim, ele trabalhava de manhã e eu à tarde. Mas aí era multisseriadas, né? Uhum. Eu tinha primeiro e segundo e ele tinha terceiro e quarto. E como é que funcionava com a Secretaria de Educação em São Miguel? A gente tinha que ir lá. Ia de ônibus. Ia com frequência? Tinha que ir com ao menos uma vez cada mês. Tinha que ir para lá para... Porque daí tinha que fazer o mapa da merenda, né? Porque vinha aqueles lanches prontos, aqueles pacotes, aquelas farinhas, aquele feijão moído, daí só cozinhava, né? Aquilo era um lanche bem gostoso. Delas também vinham, traziam. E daí eu só cozinhava aquilo. Mas daí já deixava pronto quando ia para dar aula de meio a 1 hora, não sei que hora que começava? À tarde? Ou conseguia sair da escola e vir em casa fazer? Como é que funcionava? Não, daí deixava pronto, porque daí de tarde uma menina vinha e buscava, porque na época tinha meninas grandes, né, que estudavam. Vinha, pegava aqui em casa. De manhã também. Aí levava o lanche para lá. Trabalhava à tarde, mas fazia o lanche para de manhã e para os da Fazia tarde. lanche, sim, fazia. Daí usava fogão a lenha. Lá usava o fogão a lenha. Daí os próprios pais traziam a lenha para mim poder cozinhar o lanche. E quando ia para São Miguel, daí já tinha ônibus daqui. Sim, tinha ônibus. Quanto tempo levava para ir daqui a São Miguel? Ai, às vezes levava 1 hora. Quando a gente não ficava pelo caminho, que chovia, atolava o ônibus. Meu Deus do céu. Era por estrada de chão, né? Aquele barro. Meu Deus. Às vezes a gente ia para lá e depois não tinha como voltar. Ui, enchia.
Daí, mas a gente ia de boa e sempre tinha as reuniões, né? Depois também, quando aumentou os professores, aí todo mundo tinha que ir na reunião lá, né? Como é que era feito os pagamentos no começo? Nossa, os pagamentos eram piores. Às vezes a gente demorava 3 meses para receber. Mas daí quando ia no banco, ia na prefeitura Ia mesmo no receber? banco. No banco? Tinha o banco, né? Tinha o banco, acho que foi, se eu não me engano, era o Banco Bradesco no primeiro que a gente ia receber. Mas daí ia lá e sacava todo o salário. Sim, ia lá, tirava tudo, porque já estava devendo quase tudo para comprar alimento, né? E aconteceu muitas vezes atraso nos pagamentos? Nossa, foi uns quantos anos, eu lembro. Acho que foi uns 5 anos. Sempre atrasava o pagamento. Essa aqui rapidinho. E Lá, ó. hoje os alunos vão fazendo prova todos os bimestres, né? E no final do ano soma e faz a média e tal, Sim. né? Como é que era naquela época? Chegava o final do ano, faziam um exame. Daí, se eles passavam, vinham as pessoas de lá de São Miguel, as que trabalhavam lá, né? Vinham e faziam os exames. E se a criança faltava aquele dia? Ah, daí não podia faltar, né? Porque tinha que fazer o exame. Já sabia antes do dia do exame? Sim, já sabia. Tal dia tinha que vir que ia fazer o exame para passar de ano. E, tipo assim, eles chamavam a atenção ou falavam alguma coisa de um professor que muita gente reprovava? Até que não falavam nada. Né? Gente que ia ficar sabendo depois. Nossa, os primeiros anos, os alunos reprovavam, quase todos os alunos reprovavam. Depois que eu comecei a trabalhar mais, né, leitura e escrita, daí teve anos, né, que a sala era cheia naquela época, tinha de 30, 31 alunos no primeiro ano. Quando você começou a trabalhar ali o primeiro ano, lembra quantos alunos tinha? Acho que no primeiro ano tinha bem poucos alunos, acho que eram uns 15 só, os dois, primeiro e segundo, né, que era pouquinho aluno. Com relação ao comércio, já comentou que tinha aqui, assim, Sim. que vendia, comercializava alguma coisa. Em São Miguel, além de receber nas reuniões, também comprava alguma coisa no comércio lá? Comprava. Eu mesmo comprava na Aurora. Fazia o rancho, né? Eles vinham trazer. Comprava as coisas assim de alimento, tudo lá. Eles vinham trazer em casa. E roupa, calçado? Também comprava lá. Depois também tinha uma loja aqui. Daí a gente comprava aqui também, né? Que era só aquela lojinha de roupa e calçado que tinha. Depois teve mais ali no centro, né, na cidade. E a gente ia comprar ali. Daqui já ia sempre para São Miguel. Para São Miguel. E para o Itacorá, chegavam a ter alguma relação com o Itacorá e fazer alguma coisa lá? Médico, a gente ia para Itacorá. Depois teve aqui na Aparecidinha, né, na época. Mas assim, para fazer compras, não. A gente não ia para Itacorá. Sobre as estradas também já comentou, né? Sim. Como é que era a conservação dessas estradas? A prefeitura fazia algum reparo? Faziam, eles entravam, aquelas patrolas, né? Arrumavam lá um pouco, mas depois chovia, daí que dava barro. E aconteceu muitas vezes para ti de ir para São Miguel e não conseguir o ônibus voltar por causa de chuva? Aconteceu, acho que umas 2 vezes que nós fomos. E daí eu tinha feito compra na Aurora,
Eles vinham trazer, daí eu vim com eles. Eles me deram carona. Chegava em casa de noite. E uma vez nós fomos, não sei, eu não sei como que nós viemos, acho que nós pegamos carona. Daí já tinha aquela Marlene que dava aula no Buriti, sabe? Marlene do Vermo, tá ali. Não sei se você conhece, eu acho que sim. Daí nós duas ganhamos carona e viemos de carona. O pessoal comenta muito que quando chovia um pouco, logo o rio Cuí passava em cima da ponte, né? Uhum. Chegava na ponte. Mas não era muitas vezes Não? assim, não. E Mas aqui, era atolador mesmo, de barro. e aqui a estrada principal, não existia estrada pelo Buriti, né? Era A, pelo Buriti. a estrada, não tinha uma época a estrada subia pela Santa ali? Sim. Uma vez eu subia ali e saía lá. Eu não sei onde que saía, não estou lembrando. Acho que era mais ou menos o que é hoje, né? Acho que sim. Mas depois a gente passava pelo Buriti também. Ficou melhor ali, né? A estrada. Ah, qual que é a religião da família? Católico. Quando chegaram aqui já tinha igreja, Não, tinha só a escola. só escola. Daí sim. Daí rezava na escola. Antes disso, daí era rezado o terço numa casa de uma família que tinha aqui embaixo. Era uma família Gambim. Então, no início a escola era escola e igreja. Sim, era a E escola. como é que foi daí a construção da igreja da comunidade? Daí depois os que moravam aqui, né, a comunidade se reuniu, daí construiu uma igrejinha de madeira. E tinha padre que vinha atender. Sim, tinha o padre de São Miguel que vinha atender uma vez por mês. Lembra do nome do primeiro padre que veio? Vinha? Eu não lembro do primeiro padre. E o padre vinha uma vez por mês, né? Uma vez por mês. E Ele rezava a missa e ia embora. E toda semana a comunidade se reunia para rezar Rezava o terço nos rezava o domingos. terço nos domingos. Depois passou para culto. E na igreja, você também participava, organizava alguma coisa? Sim, a gente participava das leituras. E aconteciam também novenas ou procissões? Sim, faziam as novenas, né? Daí até o seu Aurélio Bonfante, né, comprou, acho que a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né, e levou na igreja. Daí a gente sempre ia rezar, né, fazia procissões, mas assim não era muito procissão, era mais aqui dentro mesmo. Com relação à saúde, quando ficava doente, o que você fazia? Ai, a gente ia tinha a farmácia do Lírio aqui. A gente ia na farmácia, lá na cidade, né, no Aparecido. Daí tinha a farmácia do Lírio, a gente ia na farmácia. Daí depois veio Quando minha menina ficou doente, ela já estava faltava 20 dias para ela completar um ano quando ela faleceu, né? Daí nós levamos no médico lá em Itacorá, porque na farmácia não tinha o que fazer. Daí ela faleceu lá em Itacorá mesmo. E qual foi o diagnóstico da doença dela? Diz que era pontada, Pneumonia. E os partos, como é que eram feitos? Era em casa. Teve todos eles em casa? Sim, só a última daí eu tive lá em São Miguel, no Hospital São Miguel. E quem que era a parteira que te ajudava? Era a Dona Lina Bonfante. Era a mãe do finado Aurélio. Os 3 filhos que teve em casa. Sim. E a senhora como professora, quando teve os filhos, já tinha na época direito à licença? Como é que funcionava? Não tinha.
Eu também tive o menino, as duas meninas eu tive, eu não estava dando aula ainda, né? Eu estava em casa. Daí o Derli, quando eu tive ele, daí foi numa sexta-feira à noite, daí eu fiquei, até tive que ir para o hospital, né, que me deu hemorragia, tudo. Daí eu fiquei em casa, era 28 de março, 29 de março. Daí tinha a dona professora lá do Itavó, aquela mais idosa, como é que era o nome dela? Isolina. Daí ela até parava ali em casa para ela dar aula aqui na nossa escola, né? Daí ela dava aula só meio-dia, daí naquela época, daí ela me substituiu. Mas eu que tive que pagar para ela. Não tinha direito à licença. E a Kelly, eu tive no dia 8 de dezembro, daí também. Ela deu aula uns dias para mim, né, até chegar as férias. Depois, quando começou as aulas, eu comecei a trabalhar. E do Derli, quanto tempo você ficou afastado da escola? Eu acho que fiquei uns 15 dias. Daí já voltou? Já voltei a trabalhar. E durante as férias, vocês recebiam salário? Eu acho que recebia, sim, porque daí recebia aquele salário, mas daí você tinha que pagar a outra, né? Quando a minha menina faleceu também, daí eu não tive direito de nada, né, assim, de uma licença, de uns dias de licença. Daí eu também paguei uma filha do seu Antão. Daí ela deu aula para mim um mês. Daí eu paguei ela. Então, daí quando o hospital era no Itacorá, Era né? no Itacorá. Não, quando eu tive o Derlígio, tinha hospital ali Aqui na Aparecidinha. Aparecidinho. Uhum. E a família tinha, assim, o costume, o hábito de cultivar chás, fazer remédios caseiros? Sim, era chá que a gente fazia. Só ia na farmácia mesmo, senão não tinha como controlar em casa, né? Senão a gente fazia só, mas era chá, remédio caseiro. Teve uma época, alguns relatos que eu já vi, que tinha muito problema com verminose nas crianças. Tinha, mas aí a gente dava. E como professora, assim, a escola chegou a fazer campanhas, alguma coisa para amenizar verminose? essa questão da verminose? Não, na minha época não, que eu lembre não. E campanha de vacina? Sim, até a gente fazia as vacinas, né? As gotinhas dava aquelas gotinhas, né? Era sempre os professores que tinham que fazer na escola. Nos dias de campanha, né? Nos dias de campanha da vacina como é que é? Da paralisia. É da poliomielite. Tem gente que fazia na escola, ficava lá o sábado, o dia inteiro, fazendo. E também tem alguns relatos da coleta e entrega de remédio para, acho que é febre amarela. Mas aí era uma vacina, né? Eles vinham fazer nas escolas. Vinham ali e vacinava todo mundo. Não tinha pai, não tinha ninguém junto, eles vinham e faziam a vacina. Não é que nem hoje, né? Hoje é os pais que levam. Sobre a segurança pública, Vitalina, como é que acontecia a questão do policiamento, da segurança? Ai, aquela época era bem difícil. A gente não via polícia pra cá, não. Tinha uns homens aí que andavam, né, meio se fazendo de lei, né? Mas eu não sei como que
tinha até uns 2, 3 homens, né, que andavam por dias ali, e eles que se faziam de lei, de... Eu não lembro que foi alguém preso na época. Só que se matavam, né? Brigavam, davam bastante briga. Essas brigas, qual que era o motivo delas? É bebedeira. Bebiam demais, né? E era comum ver homens, principalmente armados? Era comum. Praticamente todos andavam armados. Que tipo de armas que usavam? Revólver, facão. E quando aconteciam essas brigas, não se machucavam muito? Não ficavam... Se machucavam também. Mas... depois iam se tratar, né? Porque ninguém denunciava, porque a autoridade que tinha era só em São Miguel, né? Depois ali na Aparecidinha tinha um inspetor, né? Daí eu acho que iam lá resolver as pendências deles. A Vitalina, no teu caso, começou a trabalhar lá em 74, 75 como professora, né? Sim. E trabalhou 25 anos, por aí? Trabalhei 26 anos. 26 anos. E agora já está bastante tempo também aposentada, né? Sim. Assim, você conseguiria explicar o que você percebeu de mudança nesses anos todos na educação? Depois que eu me aposentei? Não, desde o começo até nos dias de hoje, assim. Nossa, teve grandes mudanças, o quê? Teve grande mudança, nossa. Eu lembro que quando comecei a trabalhar, não tinha nada na escola, né? Nem pra gente ensinar os alunos como, só tinha mal apenas um quadro. As crianças vinham de casa, não sabiam nem pegar o lápis na mão. A gente tinha que mostrar como que pegava o lápis, como que ela tinha que escrever. Às vezes tinha que pegar na mão para ela poder conseguir fazer o movimento das letras. Mas depois não, depois foi mudando. Daí a gente já fazia cartazes, né, para eles ler. E já sabiam, acho que os pais também foram se alertando um pouco, já davam lápis para as crianças em casa, só que um lápis não podia quebrar, não podia apontar, porque não podiam comprar esse material para os filhos. Nossa! Mas depois foi evoluindo bastante, nossa. Daí eu gostava de trabalhar com eles, era muito legal, e eles aprendiam a ler rápido, né? No começo não tinha ajuda da prefeitura para material escolar? Não tinha, gente que comprava. E livro didático, vinha alguma coisa? Não vinha. Vinha às vezes um livro lá, né? Que você tinha que ver o que você podia passar para eles. Mas era assim, mas... Por exemplo, era primeiro ano, era alfabetização. Sem cartilha? Sem cartilha, sem nada. A gente ensinava eles. Passava no quadro e eles tinham que copiar as letras, né? Aí, na época era silábica, né? Daí depois, não tinha onde colocar um cartaz, nada, né? Depois que foram feitas as outras salas ali, daí sim, a gente já fazia cartaz. Mas também comprava o material para poder fazer os cartazes, comprava pincel, tudo a gente que comprava. E hoje em dia, como é que a senhora vê a questão da educação? Nossa, hoje em dia eles têm tudo em mãos, né? Os professores para poder trabalhar. E na época nós preparávamos as aulas em casa, de noite. Não tinha horas de estudo, não tinha tempo para preparar a aula, para corrigir uma prova, para corrigir um caderno. E hoje em dia tá bem. Naquela época, daí, se a gente quisesse dar alguma coisa para eles pintar ou escrever, tinha aquele mimeógrafo que a gente fazia naquele carbono, né? Depois colocava o álcool naquilo, aí rodava aquilo, saía tudo borrado. Nossa! Agora, hoje, nossa, mil maravilhas, né, para trabalhar.
Só que eu acho errado, assim, o aluno passar sem saber ler. Porque a leitura é em primeiro lugar. Aqui no Caramuru, a comunidade não sentiu assim o reflexo da indenização da Itaipu, né? Foi pouco. Aqui não foi sentido muito, porque não pegou muito aqui, né? Pegou mais para lá. E o que se falava na época sobre a questão da Itaipu, antes de formar o lago? Ai, falavam que ia alagar tudo, que a gente tinha que ir embora daqui, né? E no fim não era, né? Era só os mais que moravam mais perto do rio, né? Do Rio Iguaçu, do Rio Paraná também. E quando começaram a conversar e falar sobre criar um novo município, quais eram os argumentos que o pessoal envolvido, a comissão, usava para convencer a população? Ah, eles falavam muito, queriam muito, porque daí, que daí ia ter banco aqui, ia ter tudo aqui, você não precisava se deslocar para São Miguel, você poderia resolver teus negócios aqui, no banco aqui, a prefeitura aqui. Daí foram convencendo a população, né? Daí na época era o Lotário, mais uns lá da cidade que faziam as reuniões, né? E convenceram o povo a votar a favor do plebiscito, né? E hoje, olhando para trás, valeu a pena? Ai, com certeza, né? Nossa, não vale a pena voltar para trás, não. Vitalina, das questões que eu tinha assim para fazer, eram essas. Se de repente tiver algum fato, um evento, alguma coisa curiosa, interessante que aconteceu nesses anos aqui, talvez como professora, ou que queira compartilhar com nós. Ai, eu nem sei, não. A gente não lembra, né? Se tivesse outra pessoa para... eu acho que seria isso, né? A gente já colocou tudo.